Conta até 10, 1, 2, 3 ou 10, 9, 8, 7, tanto faz. Já pode agora? É agora? Pronto. Hoje vamos conhecer o fluxograma de diagnóstico provável das feridas em membros inferiores. Por que provável? Logicamente que o fluxograma não objetiva esmiuçar todos os detalhes de um diagnóstico de uma ferida. Ele é apenas um guia de raciocínio, uma linha de raciocínio lógico com início, meio e fim, que pode direcionar no provável diagnóstico de uma lesão nos membros inferiores, tá ok, gente? Então vamos lá. O primeiro passo sempre começa na história clínica. Então existem alguns pontos essenciais no paciente portador de feridas que você tem que perguntar. Quais são esses pontos? Se o paciente é fumante, se o paciente é diabético, se ele tem pressão alta, como foi que surgiu o ferimento, se ele está colocando alguma coisa nesse ferimento, o que é que ele está colocando, quais são as medicações que ele está tomando. Então, toda uma historinha colhida nessa fase da anamnese. Passando essa fase da anamnese, você vai para o exame físico. Existem também alguns detalhes imprescindíveis no exame físico de um paciente portador de ferida. Verificar, lógico, a pressão arterial, até mesmo que vocês vão ver lá no fluxograma do diagnóstico provável que um dos diagnósticos finais é a úlcera hipertensiva. Então, verificar a pressão arterial é um ponto essencial do exame físico de um paciente portador de lesão. Além disso, existe o ponto primordial, que seria a palpação dos pulsos. A palpação do pulso define exatamente se o paciente é portador de uma doença arterial ou não. E isso é delimitante de uma conduta imprescindível para encaminhamento para um cirurgião vascular ou uma conduta que o próprio enfermeiro possa conduzir o paciente. Então, a palpação dos pulsos pedioso e tibial posterior é um ponto que, sem ele, você jamais pode prosseguir no diagnóstico. Tem que passar por ele ao pensar no diagnóstico de uma ferida. Além disso, toda vez que o paciente retorna para você, que ele continua no tratamento, você deve sempre avaliar se aquele pulso permanece presente. Passando o exame físico, você definiu se o paciente tem pulso ou não. Então, segue o fluxograma. O paciente não tem pulso, então é o que eu falei. Diretamente, esse paciente ele tem que ser passado por um cirurgião vascular. Tem que ser encaminhado para o cirurgião vascular. Por quê? Porque o paciente arterial, ele tem um risco de perda de membro. Então, ele tem um risco de evoluir para uma amputação. E essas amputações geralmente são ou a nível de perna ou a nível de coxa. Então, a gente considera uma amputação maior. Então, esse paciente, o paciente que não tem pulso, é considerado paciente arterial. Ele precisa ser encaminhado para o cirurgião vascular, porque esse paciente corre risco de perda de membro. Se o paciente tem pulso, beleza, o paciente tem pulso, porém ainda existe um paciente em risco que precisa ser encaminhado para o cirurgião vascular. É o paciente do pé diabético infectado. O paciente diabético com o pé diabético infectado, mesmo ele tendo pulso, ele tem que ser encaminhado também para o cirurgião vascular, para que seja realizado o procedimento cirúrgico, ou a amputação de um dedo, ou a limpeza, ou uma fasciotomia, ou desbridamento. Então, os dois pacientes, tanto o que não tem pulso, tem que ser encaminhado para o cirurgião vascular, como aquele que tem pulso, mas que é diabético e está com o pé diabético infectado, também é necessário encaminhar para o cirurgião vascular de urgência. Fora isso, nós temos as úlceras venosas. As úlceras venosas, o paciente tem pulso, então você pode dar o diagnóstico da úlcera venosa procurando sinais da insuficiência venosa crônica. Que sinais são esses? Manchas hipercrômicas, se o paciente tem edema, se o paciente tem varizes. Então, esses sinais você direciona para o diagnóstico da úlcera venosa. E a conduta é: diagnóstico de úlcera venosa só se cicatriza com a terapia compressiva, assim como mostra o nosso fluxograma aqui, tem que fazer terapia compressiva. Em seguida tem o paciente acamado, e é uma lesão muito famosa, que já foi chamada de escara, e hoje é chamada de lesão por pressão. Então, essas lesões são provocadas pela pressão e geralmente ocorrem em pacientes acamados ou pacientes tetraplégicos, onde ocorre pressão em determinadas proeminências ósseas, e como o paciente não tem sensibilidade, não tem dor, e aí essa pressão acaba isquemiando o tecido e provocando uma ferida. Esses pacientes, essas lesões, só vão ter um prognóstico, uma cicatrização favorável, se ocorrer mudança de decúbito. Então, todo paciente portador de lesão por pressão, a mudança de decúbito faz parte do tratamento da lesão. Em seguida, nós temos o quê? As úlceras hipertensivas. Então, são geralmente feridas pequenas. O paciente tem muita dor, você até
acha que o paciente está exagerando a dor, porque você não acredita que uma ferida tão pequena pode provocar tanta dor, mas aí quando você, lá no passo do exame físico, viu que o paciente estava com a pressão elevada, você já junta com a avaliação da ferida e dá o diagnóstico de úlcera hipertensiva. Os pacientes portadores de úlcera hipertensiva também só irão cicatrizar a ferida se você encaminhar para o cardiologista para que haja controle da pressão. Se não houver controle da pressão, você pode fazer todo o tratamento, todo o curativo que você quiser, utilizar todas as substâncias, mas essa ferida não vai cicatrizar. Em seguida, nós temos os pacientes com um aspecto diferente. Você já avaliou o paciente tem pulso, o paciente não está com o pé diabético infectado, não é uma úlcera venosa, não é uma úlcera hipertensiva, o paciente tem pressão normal e a ferida não cicatriza, tem um aspecto diferente que chama a atenção, você não consegue identificar com nenhuma outra ferida que você já tenha visto. Então, nesses casos, tem que ficar sempre aquela interrogação e é um bom caso até para você pedir a biópsia, porque aí você pode suspeitar de uma vasculite, até mesmo de uma neoplasia, de uma leishmaniose, de uma hanseníase. Então, essas doenças, o diagnóstico só é fechado a partir da biópsia. E existe também, logicamente, os pacientes com pé diabético e os calos plantares, que são lesões por pressão também. Ocorre uma deformidade óssea no pé, do arcabouço do pé diabético, e ocorre pressão em pontos que não era para haver. E aí, por essa pressão associada também à ausência de sensibilidade que o pé diabético tem, vai provocar a formação de calos. E esses calos, eles podem ser bem inocentes, mas eles podem constituir porta de entrada para bactérias e levar o paciente para o pé diabético infectado. E nesse caso aqui também o tratamento tem que fazer parte do tratamento, aliviar a pressão desse ponto onde está havendo lá a formação do calo. Por último, nós temos qualquer tipo de lesão, qualquer tipo de ferida pode apresentar aspectos de infecção. Então, uma das coisas que é um protocolo que a gente adota na cicatriz é todo paciente admitido com algum sinal de infecção, a gente colhe cultura com antibiograma. Para quê? Para que determine o tipo de bactéria e o tipo de antibiótico melhor indicado para aquele tratamento. Então, como você pode ver, é um fluxograma que você tem passo a passo e que lhe direciona a um provável diagnóstico, e esse provável diagnóstico também lhe direciona a melhor terapêutica, certo? Porém, o objetivo do fluxograma não é tratar todos os detalhes de todas as patologias, apenas dar uma linha de raciocínio bem prática, bem diária. Você pode, inclusive, colar o fluxograma assim como ele está colado aqui, no seu serviço, porque aí quando você tiver alguma dúvida, você olha para o fluxograma e aí você consegue identificar aqui qual é o diagnóstico provável inicial desse paciente. Bem, gente, se você gostou do fluxograma, se você entendeu toda a linha de raciocínio, você pode receber esse fluxograma em PDF no seu e-mail. Basta você deixar o seu e-mail. Você deixando o seu e-mail no link abaixo, você vai receber um link. E esse link de confirmação do seu e-mail, você vai poder baixar em PDF esse fluxograma para que você possa consultar em qualquer local a sua disponibilidade a qualquer minuto, ou até mesmo imprimir e colocar no seu serviço para que possa guiar você nessa linha de raciocínio para o provável diagnóstico das lesões em membros inferiores. Vamos conhecer um pouco mais sobre as úlceras venosas. Qual a importância de você saber sobre as úlceras venosas? Primeiro, porque as úlceras venosas são as principais causas de lesões crônicas em membros inferiores. Estima-se que entre 70% a 80% das lesões em membros inferiores são em decorrências da insuficiência venosa crônica. Essas úlceras decorrentes da insuficiência venosa crônica, elas são chamadas de úlceras venosas ou úlceras varicosas, já que a insuficiência venosa crônica, ela também provoca varizes, como a gente vai ver lá na classificação CEAP, que o ponto C1, C2 são varizes e o ponto 6 é que são portadores de úlcera venosa. Então, o paciente portador de úlcera venosa, a primeira passo para o diagnóstico é, lógico, a coleta da história do paciente. Então, na história do paciente, você vai perguntar se o paciente é diabético, se ele é hipertenso. Isso é importante para você fechar um diagnóstico da lesão. Mas na insuficiência venosa, vai chamar a atenção para você se o paciente ele exerce atividades que fica muito tempo em pé, muito tempo sentado. A insuficiência venosa é mais comum em mulheres. Então, pessoas do sexo feminino têm maior incidência da insuficiência venosa. Você vai ver também a idade do paciente.
na história você vai coletar, que ajuda também na triagem do diagnóstico da úlcera venosa, além da idade, dos hábitos de vida dele, se ele tem profissão, fica muito tempo em pé, muito tempo sentado, ou até mesmo em casa mesmo, se ele passa muito tempo em pé ou muito tempo sentado, é imprescindível para o diagnóstico da insuficiência venosa e também para você intervir depois lá na frente para orientar esse paciente que ele necessita manter um certo repouso com meus elevados. Além disso, vai perguntar também o quê? História na família. É comum o paciente portador de insuficiência venosa ele ter história na família de outras pessoas portadoras de insuficiência venosa. Você vai investigar se ele tem passado de trombose. Uma das causas mais comuns da insuficiência venosa crônica é o passado de trombose venosa profunda. Não a trombose venosa profunda aguda, mas depois que a trombose venosa profunda foi tratada corretamente, o paciente fica com a sequela e uma parte desses pacientes eles podem evoluir para a insuficiência venosa crônica. Isso tudo você vai investigar na história do paciente. É importante também na fase da história você saber se é a primeira úlcera que ele tem, se ele já teve outras úlceras, quanto tempo de duração tem essa úlcera, o que é que ele está colocando de substâncias nessas úlceras. Isso tudo você coleta na história do paciente através de uma conversa. É importante nessa fase também você criar um vínculo com o paciente. Então, essa história não necessariamente é você interrogando o paciente, é você tendo uma conversa com ele e aí nessa conversa você meio que é um detetive e você vai atrás de algumas pistas que vai direcionar você para o provável diagnóstico. O segundo passo, depois que você evoluiu da história clínica do paciente, você vai atrás do exame físico. Então, no exame físico, a última coisa que você avalia é a úlcera, é a ferida. Então, você vai avaliar se o paciente tem edema na perna, se ele tem manchas. Uma das características da insuficiência venosa crônica se chama hipercromia, manchas hipercrômicas. Então, são aquelas manchas escuras, marrons que tem na perna, principalmente no local do tornozelo. Então, a pesquisa dessas manchas é importante no exame físico do paciente, além do edema, presença de varizes também é importante. Um ponto essencial no exame diagnóstico, até para definir se o paciente é portador de uma úlcera venosa ou se o paciente é portador de uma úlcera mista, é você verificar se esse paciente tem pulso. Porque se o paciente tem todas as características de uma úlcera venosa, ele tem manchas hipercrômicas, ele tem edema, ele tem varizes, ele apresenta uma úlcera na altura do tornozelo, na face medial, são todas características de uma úlcera venosa, porém o paciente não tem pulso, você vai classificar esse paciente como portador de uma úlcera mista, já que ele não tem pulso, é portador de uma doença arterial, porém ele tem todos os componentes da insuficiência venosa crônica e por isso a úlcera mista. Seguindo o exame físico do paciente, aí sim você vai avaliar a ferida. Na avaliação da ferida, é recomendado que você avalie 5 itens. Primeiro item, a pele perilesional, que chama. É a pele da perna ao redor da ferida. Não necessariamente você vai diretamente na ferida. Como é que está essa pele? Muitas vezes ela está descamada. A insuficiência venosa provoca uma descamação muito intensa, muitas vezes na perna do paciente. Além disso, ele refere muito lesões de prurido. Por quê? Porque a insuficiência venosa também é conhecida como, referenciada pelos pacientes como uma sensação de coceira muito grande. Depois da pele, você vai avaliar a borda da ferida. O que é que você vai avaliar nessa borda? Se a borda está macerada, se a borda está com hiperqueratose, se ela está com aquelas casquinhas ao redor da borda. Por quê? Porque a cicatrização de uma lesão, ela vem essencialmente da borda, tanto da borda como de dentro para fora. Depois da borda, você vai avaliar a presença de tecidos desvitalizados. Quais são os tecidos desvitalizados mais conhecidos que você vai procurar ativamente? A necrose, que apresenta uma coloração preta, e o esfacelo, que apresenta uma coloração amarela ou esbranquiçada. O esfacelo, geralmente, ele se desfaz. Na higienização, você vê um tecido mole se esfacelando, daí esfacelo. E a necrose pode ser até um tecido mais rígido. Muitas vezes você tem que fazer manobras no tecido necrótico para poder, um eventual debridante que você for utilizar, poder remover essa necrose. E você olha o quê? Você olha a pele perilesional, que é a pele ao redor onde está o local da ferida. Nessa pele, você vai ver muitas vezes descamação, porque a insuficiência venosa provoca uma descamação, lesões de coceira mesmo, de prurido. O paciente tem uma sensação de coceira e ele geralmente faz a manobra para coçar e aí provoca pequenas lesões nessa pele ao redor da ferida.
E é interessante porque na sua conduta você vai ter que também atuar nessa pele perilesional, que é a pele ao redor da lesão. Em seguida você passa para avaliar a borda. O que é que você olha na borda? Você vê se a borda está macerada. Borda macerada, geralmente ela indica que ocorre um excesso de umidade. Então, a borda macerada determina que você tem que ter um melhor controle na umidade dessa lesão. Ou então, o contrário, a borda vai estar ressecada, vai estar com hiperqueratose, com aquelas casquinhas ao redor. E aí determina também que está faltando hidratação. E aí, muitas vezes, você remove ou com a pinça essa hiperqueratose ou você coloca um produto para remover essa hiperqueratose aos poucos. Além da borda, você vai avaliar o quê? Os tecidos presentes na lesão. Os tecidos, existem dois tipos de tecido. Os desvitalizados, que tem que ser removidos, e o tecido de granulação, que é geralmente aquele bebezinho que a gente cuida, tem que ter todo o cuidado. Todos os produtos que a gente utiliza é para tentar preservar e estimular o tecido de granulação. Os tecidos desvitalizados é o oposto, você tem que arrumar uma forma de remover eles das feridas. Então, os dois tecidos desvitalizados conhecidos são a necrose, que ela apresenta uma coloração preta, e o esfacelo, que apresenta uma coloração amarela ou esbranquiçada. O esfacelo geralmente tem uma consistência amolecida e que ela esfacela no manuseio da lesão, e daí o nome esfacelo. A partir do tecido, você vai buscar o quê? Sinais de infecção. Quais são os sinais de infecção? Hiperemia, calor, rubor. Então, ao redor da lesão ou na própria lesão, você vai identificar se há a presença de sinais de infecção. Quando ocorre sinais de infecção, determina que no seu curativo você tem que ter vários artifícios na sua mão para controlar a infecção desse paciente. Uma das coisas importantes no paciente que apresenta sinais de infecção na úlcera venosa é você coletar a cultura. Você pega um fragmentozinho e envia material para o laboratório, e aí o laboratório vai determinar o tipo de bactéria que está presente e qual o melhor antibiótico para matar aquela bactéria, para que o médico assistencial do paciente possa determinar uma terapêutica mais eficiente e mais eficaz, sabendo qual a bactéria e qual o antibiótico sensível para aquela bactéria. Em seguida, de todo esse diagnóstico, anamnese, exame físico, você já tem mais ou menos na sua ideia, na sua cabeça, o provável diagnóstico. E aí, na úlcera venosa existe uma classificação, que é a classificação CEAP. Essa classificação CEAP ela é clínica, etiológica, anatômica e patológica. Porém, a que a gente mais utiliza é o C do clínico. Então, a classificação CEAP ela classifica a insuficiência venosa crônica, que é uma patologia do sistema venoso e que ela vai do 0 ao 6, sendo o 6 a úlcera venosa aberta. E o 5, o paciente que teve uma úlcera e cicatrizou, ele tem uma classificação CEAP 5. Após você conversar com o paciente, colher a cultura, realizou o exame físico, executou o exame da lesão, você classificou ele com uma classificação CEAP como C6, você vai instituir a terapêutica. A terapêutica do paciente portador de úlcera, ele tem que envolver dois aspectos essenciais e vitais, que sem um e sem outro não ocorre a cicatrização da lesão. Um você vai tentar, de alguma forma, tratar as barreiras que eu comentei anteriormente, que você vai avaliar a borda, se ela está macerada, você vai avaliar o exudato, se está em excesso ou se está faltando, você vai avaliar se tem sinais de infecção e se tem tecido vitalizado. Avaliando a ferida, você vai poder determinar qual o melhor produto, qual a necessidade da lesão. Porém, só isso não basta. Se você não instituir uma terapia compressiva para esse paciente, a possibilidade de fechamento dessa úlcera é muito difícil. Das terapias compressivas, nós temos muitas no mercado. Uma conhecida é a meia elástica, é uma terapia compressiva. A bota de Unna é outra terapia compressiva. O enfaixamento multicamadas é outra terapia compressiva. A partir da avaliação da história do paciente, do exame físico, se ele tem pulso, se ele não tem pulso, da análise da ferida, você vai avaliar o que ela precisa. E aí, você vai determinar qual a melhor terapia compressiva para ter a resposta positiva desse paciente, que a resposta mais positiva possível é a cicatrização da úlcera venosa no menor tempo possível. Foi quantos minutos, hein?
Oxente, meu cronômetro. Algumas curiosidades, quando você vai colher a história clínica do paciente e você vai interrogar ele, as mais curiosas geralmente é o que eles estão colocando em cima da ferida. Então você vê desde sal, açúcar, café, babosa, passar o sapo na lesão. Então essa parte do interrogatório é muito curiosa, porque você vê também muito conhecimento popular sobre colocar chá, raiz, tudo que o vizinho diz que funciona ou alguém diz que funciona, ele vai lá e aplica em cima da lesão. E aí você vai criando um repertório, conhecendo cada vez mais produtos estranhos ou diferentes que ele coloca em cima das feridas. Além do mais, quando você vai interrogar ele sobre o que ele faz no dia a dia, geralmente eles falam que não ficam tanto tempo em pé ou sentados. Eles relatam que fazem a maior parte do tempo estão de repouso. E aí você tem que ter a curiosidade, instigar mais e perguntar: e aí, quando o senhor acorda de manhãzinha cedo, o que é que o senhor faz? Aí ele vai dizer: não, vou fazer o café, vou varrer a calçada, vou colher não sei o quê. E aí você vai interrogando: sim, e depois você fala o quê? Aí diz: não, vou pra feira. O senhor vai pra feira como? Não, vou andando. Aí o senhor passa quanto tempo na feira? Não, passa umas 3 horas na feira. E aí depois, como é que o senhor volta? Aí você vai vendo que no dia a dia dele, não teve nenhum horário que ele falou que estava de repouso com a perna para cima. Então isso aí é curioso, porque é muito relacionado com a insuficiência venosa. Existe até uma piada interna falando sobre que o termo úlcera venosa está um pouco equivocado, que deveria ser assim: úlcera teimosa, porque os pacientes geralmente portadores de úlcera venosa, eles são um pouquinho de nada assim teimosos em relação a manter o repouso com a perna elevadas. Em comparação no exame físico, uma coisa curiosa, o paciente portador de insuficiência venosa, muitas vezes ele pode desenvolver quadro de erisipela. E aí ele vem com aquela fitinha vermelha enrolada na perna. E aquilo é uma crença. E muitas vezes, se você for muito agressivo ou muito afoito em cortar aquela fitinha, você pode agredir a crença do paciente. Então tem que ter cuidado, até na hora de você explicar um termo técnico, um termo científico, você tem que adequar a linguagem ao que o paciente entenda. E tem que sempre pedir permissão. Se você for remover a fitinha vermelha da perna dele, você tem que sempre pedir permissão para não agredir a crença do paciente e quebrar um pouco a relação de confiança entre você e o paciente portador da lesão com úlcera venosa. Já foi mais quanto, hein? Uma grande dificuldade ou até um pouco resistência e que requer muito do profissional da assistência ao paciente portador de ferida é que ele tem que ganhar uma confiança e ter um relacionamento importante com o paciente. Por que a necessidade desse relacionamento? Porque é imprescindível para o sucesso do tratamento que o paciente mantenha repouso. E esse repouso, ele é implícito que tem que manter o membro numa elevação um pouco mais alta que o coração. O paciente muitas vezes relata que fica sentado e coloca o pé no banquinho. Porém, esse pé no banquinho, ele não vai promover o retorno ao coração, que o objetivo do tratamento é favorecer o retorno venoso para o coração, no sentido ascendente. Então, o profissional, ele tem que encantar o paciente, porque muitas vezes esse paciente ele não quer fazer repouso, ou ele diz que faz repouso e na verdade não faz repouso. E aí, você conquistando o paciente para que ele consiga manter um certo repouso com a perna para cima, para que o tratamento e o fechamento da úlcera seja num tempo menor possível. Então, faz parte das habilidades. Muitas vezes o profissional acredita que não, eu estou fazendo a minha parte e o paciente é responsável pela dele. Mas nesses casos, você é autoridade, você tem o domínio científico, técnico da patologia e é seu dever explicar para o paciente por que ocorre a insuficiência venosa, que é o acúmulo de sangue venoso nos membros inferiores, em decorrência dele ficar muito tempo em pé ou muito tempo sentado, e que para que esse sangue venoso retorne para o coração e que favoreça a cicatrização da úlcera, ele tem que manter parte do dia dele, não seria necessariamente o dia inteiro, parte do dia dele com os membros elevados. E o pé tem que ficar um pouco mais alto que o coração. Em que situações que o pé fica um pouco mais alto que o coração? Poltrona do papai é uma boa recomendação. O paciente gosta às vezes de assistir televisão e a poltrona do papai ela possibilita que a elevação do membro e o membro fique um pouco mais alto que o coração. Na cama, com 1 ou 2 travesseiros, também pode ser feito. Um truque interessante é você colocar
2 calçozinhos nos pés da cama, que o paciente ele não vai perceber tanto que as pernas estão elevadas, mas que isso vai fazer diferença, já que na noite ele vai manter um repouso de 8 a 10 horas e os membros inferiores vai estar um pouco mais elevado que o coração. Colocar 2 ou 3 travesseiros nas pernas também é uma forma eficiente de colocar o pé um pouco mais alto que o coração, e até mesmo na rede, quando está na rede, colocar a perna para dentro da rede, o pé geralmente também fica um pouco mais alto que o coração. Isso também tem tudo a ver, o repouso, retorno venoso, com a terapia compressiva. É difícil você convencer o paciente que para ele ficar bom, tem que haver uma terapia compressiva. Terapia compressiva quer dizer o seguinte, você tem que apertar o curativo, e o paciente tem que utilizar a meia elástica. Muitas vezes ele tem uma crença popular que ao apertar, ao fazer pressão, você está na verdade prendendo a circulação, desde que ao contrário. Você está favorecendo o retorno venoso e ao favorecer o retorno venoso, você está incentivando a cicatrização da úlcera venosa. Então, na terapia compressiva, você ter esse tempo para explicar ao paciente, na linguagem que ele entenda a importância tanto do repouso com os membros elevados, como a importância da terapia compressiva, que o curativo tem que apertar um pouco e que ele tem que usar a meia elástica, é imprescindível para que ocorra a cicatrização da úlcera venosa. Mas quais são os principais fatores de risco para a insuficiência venosa? Então, são 5. 1. Profissão, fica muito tempo em pé, muito tempo sentado. As profissões que ficam muito tempo em pé, muito tempo sentado, tanto são fatores para úlcera venosa, como também para varizes. Você tem que entender que a insuficiência venosa crônica, ela é a patologia base por trás das varizes, do inchaço nas pernas que ocorre muitas vezes no final da manhã. Você passa muito tempo em pé, você faz uma viagem muito longa e aí seus pés ficam inchados, seu tornozelo fica inchado, isso é um sinal da insuficiência venosa crônica. A formação de varizes é um sinal da insuficiência venosa crônica. Quem tem esses sinais da insuficiência venosa crônica também tem uma predisposição maior à formação de trombose. E a trombose venosa profunda tanto pode estar associada à presença de varizes, à presença da insuficiência venosa crônica, como quando associado com o uso do anticoncepcional oral, pode haver uma soma de fatores e a paciente vir a desenvolver uma trombose venosa profunda. Porém, o anticoncepcional oral e as terapias hormonais, elas também são formadoras de varizes, por isso que a insuficiência venosa crônica, as úlceras venosas, é mais comum no sexo feminino, pela ação dos hormônios. Então, o anticoncepcional oral e as terapias hormonais são fatores de risco para a insuficiência venosa. Então, vamos lá. Ficar muito tempo em pé, muito tempo sentado. Os anticoncepcionais orais ou a terapia hormonal, a injeção também é uma terapia hormonal. A reposição hormonal da menopausa também é uma ação hormonal. A gravidez também existe ação hormonal na formação de varizes. Tanto a ação hormonal ocorre na gravidez, como também a compressão da cava pelo útero, que também promove uma dificuldade no retorno venoso nos membros inferiores. Daí, as pacientes grávidas, muitas vezes, apresentarem uma piora do quadro de varizes. Além disso, nós temos o quê? O famoso sedentarismo. Todo problema circulatório, ele seria prevenido se você exercitasse, fizesse atividade física regular. Atividades físicas regulares, principalmente aquelas que agem na batata da perna, na musculatura da panturrilha, porque a musculatura da panturrilha ela é considerada como o coração. Existe até aquela velha pegadinha, quantos corações uma pessoa tem? E o número certo seria 3, porque nós temos um coração no peito e nós temos 2 corações, uma em cada perna, que é o músculo da panturrilha. Então, o músculo da panturrilha, batata da perna, ele é essencial no retorno venoso, ele faz parte de um sistema de bomba que promove o retorno venoso. Então, a atividade física tipo caminhada, esteira, bicicleta, hidroginástica, natação, qualquer atividade física onde a musculatura da panturrilha está sendo desenvolvida, ela ajuda a prevenir a insuficiência venosa. Quais são os principais sintomas que um paciente portador de insuficiência venosa crônica pode apresentar? O mais famoso deles é aquela famosa dor cansada na batata da perna, nas pernas, principalmente naquelas pessoas que ficam muito tempo em pé, muito tempo sentada. Eles vão relatar que tem uma dor cansada no final do dia, muitas vezes pernas irrequietas durante a noite. Isso é um dos sintomas, não é o único, da insuficiência venosa crônica.
Outros sintomas que muitas vezes está relacionado com a insuficiência venosa é a sensação de queimor embaixo dos pés, é o formigamento, é a dormência que a pessoa pode sentir também. Só que esses sintomas você tem que relacionar também, porque eles não são exclusivos da insuficiência venosa. A sensação de dor cansada na batata da perna, ela é muito relacionada sim à insuficiência venosa. Agora, queimor, formigamento, dormência, você tem que associar também, se não há, tem que pesquisar se não há associação com outras patologias e não somente a insuficiência venosa. Uma das coisas interessantes que você pode fazer é você adotar medidas para melhorar a insuficiência venosa, que é colocar as pernas para cima sempre que estiver sem fazer nada, usar uma meia elástica de compressão e praticar atividade física e ver se esses sintomas melhoram. Esses sintomas melhorarem, aí você fica bem claro que realmente são em decorrência da insuficiência venosa crônica. Se você adota as medidas, você começa a praticar atividade física, se você está usando a meia de compressão, se você coloca as pernas para cima sempre que pode, e esses sintomas permanecem, o queimor permanece, o formigamento permanece, é interessante também ir atrás de outras causas, não só da insuficiência venosa. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa aí seu like. Aí embaixo vai ter um legalzinho e você pode deixar seu like. Se você ficou com alguma dúvida, ou se você tem algum comentário, se você tem algum outro ponto de vista de algo que eu falei aqui, também você pode deixar seu comentário aí, que nos próximos vídeos a gente pode estar respondendo alguma dúvida ou questionamento que por acaso você deixar aí embaixo em algum dos comentários. Se você pensou em alguém que está interessado em saber um pouco mais sobre as úlceras venosas, você pode também compartilhar esse vídeo. Tchau e até o próximo vídeo.